Volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. Vou te contar as novas regras do futebol, tá vindo novidade aí. São Paulo quer aprovar acordo contrato ainda este mês. Renovação com volante, multa bilionária. Casemiro fala sobre volta ao futebol brasileiro e ao São Paulo. O jogador mandou mensagem pra ele e você vai adivinhar, você vai saber na verdade quem é o jogador que mandou mensagem para o Casemiro, jogador do São Paulo, tá? Deixa o like, comenta, compartilha e se inscreva. Vamos para as informações rapidinho, rapaziada, porque tem muita coisa pra gente falar aqui. E eu quero começar falando sobre a senhora Daiane Muniz. Até agora, só o Rui Costa falou sobre a Daiane, muitos torcedores reclamando, né? Comentaristas também criticando a não marcação do pênalti para o São Paulo, primeiro, né, que foi o lance do Gustavo Gomes, e até agora a Federação Paulista, ela não tomou nenhuma posição, não soltou nenhuma nota, nem nada. O que vai acontecer? Será que vão esperar a Daiane prejudicar mais uma vez? Porque ela só prejudica o São Paulo, tá, porque não é a primeira vez que ela faz isso, não. Ela já prejudicou contra o Bragantino, não marcando um pênalti em cima do Lucas Ramon, prejudicou quando ela era do VAR também, e muito prejudicou o São Paulo várias vezes. Vai esperar até quando? Eu espero que o Rui Costa, que o Arry Macis batam lá na CBF, já deixando bem claro lá na CBF, ó, não quero a Daiane apitando no Campeonato Brasileiro nenhum jogo do São Paulo. A Daiane Muniz não pode mais apitar nenhum jogo do São Paulo. E o senhor Thiago Peixoto, que tava no VAR, outro canalha, também não pode nem estar na bandeirinha, não pode estar como quarto árbitro. Eles não podem estar na equipe de arbitragem em nenhum jogo do São Paulo mais. Acabou, ponto. Ok? Espero que seja feita ali a justiça, porque o São Paulo foi muito prejudicado por conta do Thiago Peixoto, que estava no VAR, e principalmente da senhora Daiane Muniz, que era a árbitra de campo, que se perdeu completamente, não só na marcação do pênalti, mas também na questão do Carlos Miguel, que ficou 12 segundos com a bola na mão dentro da área, e ela não fez absolutamente nada, que não expulsou o Gustavo Gomes, e deu uma bica no Caleri. Bom, falando sobre a arbitragem ainda, vai ter mudança, eu quero trazer aqui pra você não ficar perdido no rolê, tá? Seguinte, a IFAB anunciou ontem mudanças aí nas regras do futebol, tá? Na verdade foi anteontem. Essas novas regras aí passarão a valer já a partir da Copa do Mundo. No futebol europeu, eles vão fazer aí, vai passar a valer na próxima temporada, né, que começa no meio do ano, tá? Em outros locais aí as federações poderão definir quando vai começar ali a valer as novas regras, tá? Vou trazer aqui detalhes para você não ficar perdido, como eu falei. A partir da Copa do Mundo, as cobranças de arremesso lateral serão feitas aí até 5 segundos, tá? Tem 5 segundos para bater, não bateu em 5 segundos, reversão. Outra mudança, no tiro de meta também terá 5 segundos a partir do início da contagem. Se não bater nos 5 segundos, escanteio para o adversário. Nas substituições também tivemos ali uma mudança, tá? Seguinte, o jogador que for substituído, que sair de campo, ele terá 10 segundos para deixar o gramado. Caso isso não aconteça, o jogador que entrará no lugar desse cara, ele não vai poder entrar de imediato, ele vai ter que esperar 1 minuto até entrar, beleza? O jogador que receber ali o atendimento médico também vai ter problema, viu? Não vai poder ficar enrolando não. Receber o atendimento médico, vai ter que ficar 1 minuto fora de campo. O VAR também poderá revisar lances de escanteios a partir de agora. Se o árbitro de campo não viu que o lance é escanteio, se foi alguma coisa rápida, o VAR poderá corrigir, mas tem que ser bem rápido, tá? Não pode enrolar. Outra coisa do VAR, o VAR poderá corrigir também o segundo cartão amarelo, ou seja, se vamos supor, o Arboleda tá com cartão amarelo, aí ele faz uma falta, só que essa falta que ele faz não é para amarelo. Se ele tomou o segundo amarelo, o VAR pode recomendar a revisão e anular o segundo cartão amarelo, tá, rapaziada? Enfim, o que você achou dessas novas mudanças? Você acha que vai dar certo? Comente aqui abaixo, né? Tem que, levar a risca. Essa questão aí dos 8 segundos dos goleiros, os árbitros não estão mais levando a risca. Tá aí, a Deus dará, tá? Meio que dane-se, tá ligado? Enfim, vamos falar de futebol agora, de fato, né? De mercado da bola, de contrato, de coisa que a gente gosta. O São Paulo acertou a renovação de contrato de Marcos Antônio, que ontem foi bem mais ou menos. O contrato foi assinado nos últimos dias, só falta o anúncio oficial que deve acontecer ainda essa semana, tá? O novo contrato será válido até 2030, prazo máximo permitido pela legislação brasileira. Além disso, o Meia também recebeu uma boa valorização salarial e tem mais, a sua multa rescisória
rescisória também aumentou. O que era de 600 milhões de reais passam a ser 900 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais de multa rescisória para clubes nacionais. Para clubes do exterior, o valor segue aí os 100 milhões de euros, tá? 620 milhões de reais na cotação atual. O aumento para clubes nacionais se dá para espantar o interesse, principalmente do Flamengo, né, rapaziada? E aí também o São Paulo consegue ali negociar valores melhores, tá? O Flamengo promete que vai vir com tudo na próxima janela de transferências, por isso o São Paulo já quis valorizar o jogador para se proteger de futuras propostas, né? E aí você consegue negociar melhor ali em caso de uma possível venda, tá? Bom, o Fla ainda segue interessado, tá, rapaziada, no jogador e pá. E eu penso comigo, cara, o São Paulo é um clube que vive uma crise financeira muito grande, tá? Se chegar uma proposta de, sei lá, 40, 50 milhões de euros, não tem como recusar. Não tem como. 50 milhões de euros vai dar quantos milhões de reais aí? 200 e pouco? Então, não tem como recusar uma proposta dessa. Para mais de 225, 250 milhões de euros, de reais, na verdade. Então, se chegar uma proposta de 50, 40, 50 milhões de euros, é difícil de segurar, ainda mais para um clube precisando de grana como tá, né? Marcos Antônio tem um sonho de se tornar ídolo do São Paulo. Além disso, ele tem o objetivo de vestir a camisa da seleção brasileira, de ser convocado e sonha com a Copa do Mundo, tá? O meia recebeu ofertas para ganhar mais grana do que vai ganhar aqui no São Paulo, mesmo com a renovação. Contudo, Marcos Antônio escolheu permanecer no São Paulo. Essa informação foi trazida pelo diretor executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, no programa Tricolaços. Marcos Antônio renovou. E o São Paulo está próximo de acertar a renovação de contrato com a New Balance, fornecedora de material esportivo. Como todos já sabem, o novo vínculo será válido até 2032. Conforme adiantou Valentim Furlan, o contrato terá ali um aumento de 40% nas receitas, somando quantias fixas e variáveis. O São Paulo estima embolsar até 35 milhões de reais por ano. Ou seja, no total do contrato, vai cair nos cofres do tricolor mais de 175 milhões de reais. O antigo contrato previa 25 milhões de reais anuais, tá, por temporada. Com a renovação, São Paulo espera consolidar ali um novo patamar financeiro no marketing. A ideia também é aumentar a exploração da marca e a venda de produtos oficiais do clube. O novo contrato mantém o modelo ali de questão de royalties, né? Então vai ter a mesma questão ali. O São Paulo terá exclusividade no estado de São Paulo. No Brasil, a New Balance poderá fornecer outros clubes também. Bom, antes de assinar o contrato, esse contrato precisa ser aprovado no Conselho Deliberativo do clube. O São Paulo espera que consiga aprovar esse novo vínculo ainda este mês. No Conselho de Administração, praticamente certo já, então vai no Deliberativo, que vai ser uma votação ali, maioria simples já garante a aprovação e o novo contrato. Você é a favor da renovação de contrato com a New Balance? Lembrando que são 175 milhões de reais em 6 anos. Acha uma boa? Comente aqui abaixo. E nos últimos dias aí muito se falou sobre a volta de Casemiro ao São Paulo, né? Um portal gringo havia afirmado que o São Paulo estava preparando uma proposta de 2 anos para o Casemiro, cargo no clube após aposentadoria e por aí vai. Contudo, até o momento dessa gravação não tem oferta oficial, inclusive o Rui Costa negou que o São Paulo vai fazer oferta, tá? E aqui está uma informação de bastidor: o Casemiro não quer voltar ao Brasil agora. O site Bola VIP apurou que o jogador já comunicou familiares e pessoas próximas que não quer voltar ao futebol brasileiro neste momento, não pensa em voltar. A prioridade do Casemiro é a permanência no futebol europeu ou buscar outros mercados internacionais, como a Arábia Saudita ou Estados Unidos. Assim, ele sequer cogita a possibilidade de voltar ao Brasil por agora, tá? O volante segue valorizado no mercado internacional. O São Paulo acompanha de perto a situação do jogador, respeitando a decisão do atleta e sem criar expectativas. Nos últimos dias, o Rui Costa disse o seguinte sobre o jogador. Olha a revelação que o Rui Costa fez, abre aspas: um jogador importante do São Paulo mandou uma mensagem para ele, Casemiro. Ele imediatamente responde dizendo que o projeto dele não era voltar para o Brasil. Óbvio que eu não poderia me omitir na função ali que exerço, de pelo menos entender se ele viu o São Paulo como uma alternativa, e foi isso que nós fizemos. Não teve proposta, não teve consulta formal, foi através de uma pessoa importante do grupo que mandou uma mensagem para ele, fecha aspas. Ou seja,
essa pessoa importante do grupo mandou mensagem, o Casemiro deixou bem claro: eu não quero voltar pro Brasil. Não é que eu não quero voltar pro São Paulo. Não, eu não quero voltar pro Brasil. Segundo informações, esse jogador que teria mandado essa mensagem pro Casemiro teria sido o Lucas Moura. Lucas que até se colocou à disposição para ajudar nas tratativas, tá? No entanto, a resposta do Casemiro foi negativa. Por questões familiares e de projeto de carreira, a intenção dele é permanecer fora do Brasil, mas Casemiro já deixou bem claro que se um dia ele repensar e cogitar voltar ao futebol brasileiro, a sua prioridade será o São Paulo Futebol Clube, tá? Quanto a salário, a Superbet, isso não poderia ajudar o São Paulo ali, dar uma forcinha, já que não tá pagando mais pro Oscar? Até poderia, só que eles não querem, simplesmente eles não querem mais ajudar o São Paulo em... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Cara, vamos lá. O Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras mereceu passar, o São Paulo não jogou nada, o Crespo, na minha opinião, errou em tudo, escalou mal e demorou pra mexer. Só que o que fizeram a árbitra Daiane Muniz e o VAR Thiago Duarte Peixoto é inacreditável. É mais uma vez um clássico, jogo importante, jogo bom, a arbitragem sendo protagonista pelo lado negativo. Porque assim, como explicar pra alguém que ela não deu esse pênalti? Aqui, ó. E aí quem fala, mas o VAR tinha que ter chamado. Concordo, o VAR tá lá pra isso. Só que essa é a imagem que ela tinha na hora. É muito claro, apitando uma semifinal de Paulista. Tem que dar esse pênalti. E aí depois ela deu um pênalti bizarro no Bobadilha. Tá aparecendo aqui também. É inacreditável. Se o VAR, Thiago Duarte Peixoto, tivesse um pouquinho de qualidade, ele falava: Daiane, vem aqui, já amarela o Bobadilha por simulação. Porque o contato foi no pescoço e ele pegava no rosto. Então assim, São Paulo não mereceu passar, Palmeiras foi melhor. Só que é mais um jogo que a arbitragem é marcante. A arbitragem é protagonista nesse clássico. Uma vergonha. Será que eu vou ser chamado de machista se eu disser que a árbitra Daiane não tem experiência para apitar um clássico ainda como Palmeiras e São Paulo? Então que me chamem do que quiserem, porque eu não tenho medo de lacrador. Eu falo o que eu penso. Não tem nada a ver com gênero, se ela é mulher, se ela é homem, o que quer que seja. Agora, ela não tem experiência, ela não tem rodagem para apitar um clássico ainda, e isso ficou provado. Só que aí não pode criticar porque é mulher. Ela errou absurdamente no pênalti para o São Paulo que não foi marcado, quando o Gustavo Gomes estava com o braço completamente aberto. E ela deu um pênalti depois do Marlon Freitas ali no jogador do São Paulo, numa disputa de bola, que para mim também não foi nada. Aí, quando você critica, quando as pessoas querem criticar, vão dizer: não, só porque a mulher, o pilhado tá criticando. Eu tô cagando pro que a grande maioria fala. Eu falo o que eu penso. Quem me segue sabe que eu sou de verdade. Uma arbitragem horrorosa, sem coragem, sem personalidade e 2 erros absurdos. Olha os 2 pênaltis que a Daiane foi capaz de errar, né? Num ela marcou, que não houve, no outro escandaloso ela não marcou. Só que aí pouca gente vai criticar pesado essa arbitragem horrorosa. Por quê? Tenho medo de ser chamado de machista, obrigado. Pô, eu tô aqui assistindo o jogo, Palmeiras e São Paulo. Como é que dá um pênalti desse? Não foi absolutamente nada. Cara, é inexplicável isso. E a árbitra tá apitando bem e tal. Teve talvez um pênalti lá do Gustavo Gomes, eu acho que eu teria dado, né? Mas esse... brincadeira, cara. O VAR tem que jogar a boia, mané, pra salvar. Porra, mas aí, o VAR tem que entender a situação. Só que aí se acontece, cara, a gente fala assim, pô, o cara tá querendo apitar pra ela, porque não há nada, não há nada que atrapalhe a visão dela, a interpretação dela. E sabe o que mais me incomoda? Não concordo. Eu acho a marcação absurda do pênalti pro São Paulo. E mais ainda, dentro do critério que ela adotou o jogo todo, ela deixou, entre aspas, o pau torar. Contato aqui, não era falta. Peitada, não é falta. Braço pra cá, não é falta. Aí essa porra dentro da área vai ser falta? Desculpa, pô. Sobre o VAR tem... Sobre o VAR entrar, eu estou disposto a erros passarem. Eu também. Pro VAR entrar menos. O problema é, no Brasil isso não é uma verdade. Então já que entra todo jogo, toda hora, o tempo todo, aí quando tem um lance desse entra. O PVC, no jogo específico, hoje... tem mérito, obviamente, do Palmeiras e do Abel, mas também acho que o São Paulo
errou na estratégia. O Crespo errou na escalação do Danielzinho. Tinha o lance do desgaste dele, mas também teve a preferência do Crespo pelo Luan, que não jogou bem, demorou para mudar, foi mudar só, acho que com 12, né, do segundo tempo, e aí facilitou muito a vida do Abel. Ele não colocou o Luan de volante, ele colocou o Luan de líbero. Ele fez o Luan na saída de 3, mas não é só na saída de 3, ele estava voltando entre os zagueiros para tentar fazer a cobertura. Ele sobrava, o Arboleda pegava o Vitor Roque, o Sabino pegava o Flaco Lopes e os laterais batiam com os pontas. Então, e o que ele tentou fazer? O Crespo é muito discípulo do Bielsa no sentido das perseguições individuais. Ele marca individual muitas vezes, muito. São muito longas as perseguições individuais. É claro que não tem Jairzinho contra Faquete, que o Faquete vai do outro lado do campo, não é isso. Mas ele define muito bem definido e não é zona atrás. Ele persegue individualmente. Então ele deixou o Luan para a sobra e deixou o Arboleda e o Sabino para pegar os dois atacantes. E ele perdeu em qualidade, porque a grande qualidade do São Paulo nos últimos 8 jogos vinha sendo a capacidade de rodar a bola. Era Danielzinho e Marcos Antônio. É muito curioso como você tem um time montado para Lucas e Caleri, mas que os donos do time hoje são Marcos Antônio e Danielzinho, nessa ordem. E o artilheiro muitas vezes é o Luciano. Assim como, curiosamente, o Corinthians, que foi eliminado ontem, todo montado para o Memphis e para o Garro, mas quem joga bola no Corinthians, quando jogam, são Bidon e André. Então, ele errou na estratégia. Agora, o Palmeiras tem uma qualidade que tem aparecido muito desde o ano passado, está diferente um pouco nesse ano. O Abel mudou a saída de bola, o Abel mudou a maneira mas continua com a pressão igual. Ele faz pressão individualizada no tiro de meta, individual, sem sobra. No tiro de meta. Não é quando você perde a bola, lá atrás você marca a zona. Mas é individual sem sobra. E o Palmeiras tem conseguido fazer muita coisa nessas recuperações de bola na frente, na dificuldade que o adversário tem de jogar. Ou para roubar a bola, como o Andréas roubou contra o Fluminense no passe errado do Martinelli, ou para você evitar que o adversário saia com a bola limpa. Então ela sai torta, você recupera do outro lado, ela sai torta, ela sai pela lateral e você recupera a posse de bola. O Palmeiras tem hoje só 2 gols dos 26 que marcou no ano de bola roubada no ataque. Tem muito de qualidade de bola parada. Por exemplo, o segundo gol. O segundo gol estava rolando, mas ela nasceu da bola parada. São 34% dos gols desse ano em jogada de bola parada, jogada ensaiada de bola parada. Domi, deixa eu só completar uma coisa sobre o Crespo. O Crespo tem essa referência do Bielsa, mas ele tem a escola própria, que ele cresceu jogando contra e a favor, contra e o time dele jogando com 2 marcadores e um líbero. Ele jogou na Inter por muito tempo, ele jogou na Lazio também, ele só foi jogar a zona no Parma, que na época dele foi logo no Milan. No Milan também, no Milan. O Crespo chegou muito bem na sequência da época que eu voltei, o Careca saiu, que ele chegou numa mudança de geração. Eu e o Careca também chegamos numa mudança de geração. E lá na Itália, naquela época, você tinha o Milan, você tinha o Parma e você tinha o Foggia, que jogava a zona. Todos os outros, marcação, dois zagueiros, né? Lá chama stopper, né? Que marca um marca um atacante onde ele vai, o outro marca um atacante onde ele vai e tem um líbero que sobra. A Juventus tentou 1 ano só jogar em linha e foi muito mal e não tentou nunca mais, que era com o Jorge Maifred, que o Bologna fazia isso. Então o Crespo cresceu jogando, sendo marcado, sendo perseguido pelo marcador e também o time dele perseguindo. Ele treinou assim muito tempo, né? Treinou todos os dias e tal. Então ele tem isso e ele gostou disso. Ele sabe da dificuldade para o atacante quando você marca homem a homem. Só que o Palmeiras tem um jogador no ataque que ele é assim, a característica dele é para ser marcado homem a homem. Ele vai deitar com todos os zagueiros que for marcar ele homem a homem, que é o Vitor Roque. O Vitor Roque se movimenta para o lado esquerdo, se movimenta para o lado direito, ele fica numa movimentação constante e outra. Ele é rápido,
Ele é rápido e é forte. Ele segura a trombada, ele segura o corpo a corpo com qualquer zagueiro. Pode ser mais forte que ele, pode ser mais alto que ele vai pro corpo a corpo desde o meio campo. Pode ver, a maioria das jogadas dele, quando ele pega no meio campo, ele arranca com o zagueiro do lado dele, cara, ele não cai. O zagueiro não derruba ele e nem toma a bola dele. Ele é um jogador que, se ele fosse para a Itália jogar num time que no futebol italiano, em qualquer time, ele ia se dar muito bem. Porque a zona é legal para ele, porque ele tem espaço para dominar e sair em velocidade. E quando é marcado homem a homem, também ele quebra a defesa. O Vitor Roque ele tem essa característica. Por isso que eu gosto muito dele. Ele não desiste de jogada nenhuma. Ele acredita em todas. Ele vai para o corpo a corpo. Raramente ele cai. Ele pega a bola e vai direto na direção do gol. E isso daí, para o defensor, é a pior coisa que tem. Oi. Só para lembrar, quando ele sai do River, ele vai direto para o Parma, uma Lesane é zona. Sim. Depois ele joga. Depois ele joga na Lazio com o Eriksson. O Eriksson marca a zona. O Eriksson é discípulo do Lidome. O Eriksson marcava a zona. Sim. Aí depois ele joga na Inter. Aí ele marca. Ele tem gente que marca homem. Aí ele vai pro Milan. Aí ele vai pro Milan com o Ancelotti, que é zona. E ele joga com o Mourinho no Chelsea, que também é zona. Então ele aprendeu a marcação por zona. Ele tem a cultura da perseguição individual, né? E ele citou uma vez para o André Hernan, numa entrevista que ele deu no intervalo de jogo do São Paulo e Santos em 2021, quando ele chegou aqui. Eu lembro que eu mandei a mensagem para o Hernan, pergunta para ele se ele se ele persegue individual e se a referência dele é o Bielsa. Aí o Hernan perguntou exatamente desse jeito, ele respondeu. Ele não respondeu o que era, ele respondeu: Bielsa es el maestro de la perseguición individual. Então. E ele foi perseguido individualmente, foi marcado assim, né? Foi. Por muitos anos. O time do Parma, que jogou era espetacular. Era Buffon, Turan, Cannavaro, Sensini e Vanoli. Fuzerdi, Baggio, Bogosian e Veron. Crespo e Chiesa, campeão da Copa da UEFA em 99. E ele vai sofrer perseguição individual por parte do torcedor de São Paulo também, com essa escalação do Luan, porque eu achei horrível a escalação do Luan com o Danielzinho. Também não gostei, não. E depois de 7 minutos você tá perdendo de 1-0, porque assim, tá cheio de técnico, quer dizer, cheio de técnico não, tem poucos técnicos que percebem a M3 pontinhos que fizeram e mudam no primeiro tempo ainda. E tentam consertar no primeiro tempo. A maioria pelo menos não quer passar esse recibo. Não quer passar esse recibo. Aí alguns trocam no intervalo. Alguns esperam assim 4 minutos do segundo tempo para fingir, os caras não fizeram o que eu pedi no intervalo, então agora eu vou trocar, entendeu? Aí o cara troca aos 4 do segundo tempo, né? Então é difícil o técnico passar recibo de que fez besteira na escalação. E hoje... Ele trocou os 10. O São Paulo... Ele trocou os 10 no segundo tempo, né? São Paulo perdendo desde o começo do jogo, bem começo do jogo. O São Paulo jogando do jeito que jogou o primeiro tempo, que foi um primeiro tempo bastante fraco do São Paulo, ele deveria ter mexido. O Danielzinho não tinha condições de jogar 90 minutos. Bom, devia ter condições de jogar, sei lá, 60, né? E deu um pouco de azar também que o Luciano estava numa noite bem ruinzinha, né? Assim, se o Luciano estivesse jogando bem, talvez a coisa tivesse funcionado de outra maneira. Mas eu achei que o Crespo hoje escalou mal. No segundo tempo, e aí a Daiane Muniz, que foi elogiada com méritos, tá? E antes que a galera comece nos comentários a ironizar, porque ela foi muito defendida por quem entende que o que o zagueiro do Bragantino fez foi algo completamente descabido e inaceitável, porque ele não pode dizer que uma mulher não tem condições de apitar um jogo do futebol masculino. Agora, a gente pode criticar a atuação dela. Evidente que sim, isso não é uma questão de gênero. Que bom que ela está apitando para que a gente possa criticar, como a gente critica o Daronco, o Marcelo de Lima Henrique, o Flávio Rodrigues de Souza, o Ramon Abate-Abel, qualquer árbitro masculino. A Daiane e a Edna, elas podem ser criticadas pelo ofício delas. É assim que a gente tem que tratar, tá? Só esse parênteses aqui. Agora, eu não posso dizer que ela não pode estar lá. Isso é machismo. Isso é misoginia, isso não cabe mais, tá bom? Ela tem que estar onde ela quiser e por merecimento. E ela tá apitando essa semifinal, apitou por merecimento. Ela fez um grande Campeonato Paulista. Só que realmente ela cometeu equívocos. Na verdade, vamos lá, onde é que estão os erros da Daiane? Tem um erro capital,
que é um pênalti cometido pelo Gustavo Gomes. Para mim é pênalti. É um lance com o Lucas Moura, dentro da área, pelo lado esquerdo. Ele vai tentar jogar para a área e o braço do Gustavo Gomes, no momento do contato, está aberto. A visão que ela tinha talvez não dê a profundidade. Vou dar o benefício da dúvida aqui. Não é passar pano não, tá? É tentar entender por que ela não marcou. Porque ela tá com a visão de frente pro lance, só que o Gustavo tá com esse braço aberto em direção a ela. Então você não sabe se esse braço tá aberto ou não. No campo, ela deixou passar. Só que ela disse para os jogadores que ela viu que bateu no braço. Então, ela interpretou que esse braço estava numa condição natural de disputa, que esse braço não interferiu na jogada, tudo aquilo que a gente conhece da regra, né? De que ela interpretou, você pode interpretar das duas maneiras, nem toda bola no braço é pênalti, então ela interpretou como um não pênalti, só que ela tem o VAR, né? Ela tem o VAR. De Thiago Duarte Peixoto, que já cometeu alguns equívocos também, como árbitro de campo e também no VAR. E ele não chama para revisão. Eu acho que o mínimo ali era a revisão, porque a gente não sabe qual foi a conversa exatamente, né, entre a árbitra e o VAR, mas dependendo da narração que ela teve, e talvez até aí é mais um equívoco, na minha opinião, se ela não disse, ela ter dito pro VAR, olha, minha visão não é das melhores, sei lá, alguma coisa que indicasse ao VAR que o VAR poderia ajudá-la. Porque daqui a pouco ela vai no vídeo e ela mantém a decisão, tá tudo bem. Agora, no momento que aquele braço tá aberto e ela interpreta como não pênalti, cara, essa conversa do VAR com ela tem que ser um pouquinho mais detalhada, do tipo, peraí, o que você viu? Você viu esse braço? Como é que tá esse braço? Esse braço tá em posição natural. E aí você olha e você vê que o braço não tá em posição natural, você fala, peraí, Daiane, na minha opinião, esse braço não tá em posição natural, sugiro revisão. Pronto. Aí ela vai lá, olha no monitor e fala, não, pra mim tá em condição natural. Tá bom. Ia ficar na conta dela. Como o VAR não chama, fica digamos assim, uma responsabilidade dupla aí, né? Da arbitragem no campo e a arbitragem no VAR. O grande problema é que o jogo nesse momento tava 1-0. Então, o São Paulo tinha uma possibilidade muito grande de igualar a partida. E aí, nós estamos falando de outro jogo. Minutos depois, o Palmeiras chega ao segundo gol. E aí parece aquele golpe fatal, né? Você tem um pênalti a favor do adversário, não é marcado, e aí o Palmeiras, que é muito competente, Flaco Lopes, a bola passa pela defesa do São Paulo, cai no colo dele literalmente, e ele fuzila com a perna esquerda. Tem até um detalhezinho nesse lance que o Sabino vai tentar bloquear, a bola bate levemente, raspa na coxa dele e tira completamente o Rafael, né, que tá pulando pra fazer a defesa. Então assim, o chute foi tão forte, né, que passaria por todo mundo. E o Palmeiras faz 2-0. E aí meio que mata o São Paulo, né? E aí, a Daiane, ela marca um pênalti que não aconteceu, inexistente. Nesse momento, acho que até o VAR não pode interferir, não deveria pelo menos, como não interferiu, porque tem contato, né? Você é um braço ali de apoio do Marlon Freitas no Bobadilha, mas não é uma infração. Não tem um gatilho, não tem uma porrada, não tem... E ela faz esse gesto, né? Talvez aí, quando ela faz esse gesto, o VAR tem que... Opa, foi esse gesto que você viu? Porque esse gesto não aconteceu. Mas, como tem contato, como é passível de interpretação, o árbitro meio que deixa na conta dela. Eu acho diferente do primeiro lance, porque o primeiro lance, essa condição da interpretação da mão, ela é bem mais subjetiva, né? A falta é o seguinte, teve contato, você pode entender como falta aquilo, é que a gente sabe que não é, né? É um braço ali de apoio, e aí o Bobadilha ainda cai com a mão no rosto, sendo que o braço foi no pescoço, enfim, é um pênalti que não aconteceu, que não existiu, e aí fica essa imagem ruim da lei da compensação, né, de que daqui a pouco ficou na cabeça dela que ela deveria ter marcado o primeiro pênalti, aí o Palmeiras faz 2-0, aí tem um lance na área, ela resolve marcar o pênalti pro São Paulo. E eu não tô dizendo que isso é intencional, muitos árbitros já conversaram comigo dizendo que, cara, isso é instintivo, fica na tua cabeça, no teu inconsciente, daqui a pouco tu tem que tomar uma decisão em fração de segundos ali, aí pende para aquele lado. E foi ruim, né, porque ela marcou um pênalti que não aconteceu e o que aconteceu ela não marcou. Enfim, o Caleri vai lá, desconta, cobra mal até, na minha opinião, o Carlos Miguel por pouco, assim, não tira a bola com os pés, e o São Paulo passou a jogar mais a partir dali. Aí começou a fazer um mini sufoquinho, né, que o Palmeiras gosta de dar uma sofridinha no final também, dar uma recuada, explora contra-ataque para tentar chegar ao terceiro gol e matar o jogo, meio que, né, se propõe a sofrer, aí o São Paulo chegou em várias oportunidades com escanteio, com toque, chute, bate, rebate e tal, e o Palmeiras se segurou e levou a classificação. A gente vai falar muito da arbitragem, evidentemente, o São Paulo vai reclamar muito, e o jogo estava 1-0, então é do jogo, mas o Palmeiras fez por merecer tecnicamente dentro de campo a sua classificação, e agora... Após suas recentes boas performances, o meio-campista Damian Bobadilla, em excelente fase no São Paulo e na seleção paraguaia, chamou a atenção de clubes da Inglaterra, Espanha e Itália. Segundo informações do portal Avante Meu Tricolor, Brighton, Real Betis e Como se comunicaram com os representantes do meio-campista paraguaio para discutir a possibilidade de uma transferência na próxima janela internacional. Bobadilla vem se destacando como um dos jogadores mais importantes do São Paulo nos últimos jogos, consolidando-se como um elemento central no meio-campo do time dirigido por Hernan Crespo. E aí, torcedor, deixe nos comentários de quem você acha que foi a culpa pela eliminação no Campeonato Paulista.
Foi de Crespo, da péssima arbitragem ou dos jogadores do São Paulo que tiveram um desempenho muito abaixo do esperado?